Bom, o primeiro tema que a gente vai abordar vai ser com relação aos princípios jurídicos que norteiam o processo do trabalho, os princípios jurídicos aplicados ao processo do trabalho. E a gente primeiro tem que entrar numa noção do que seja princípio jurídico. Então, o princípio jurídico ele vai ser um conjunto de elementos interpretativos que vão ser aplicados no direito. Ele não é uma regra expressamente prevista na lei necessariamente, mas ele se fala de um conjunto de normas e valores, inclusive, que vão nortear uma determinada interpretação e aplicação desse direito. Tem alguns princípios que estão estabelecidos para o conjunto do direito, que a gente chama de princípios gerais do direito. Então, eles se aplicam para o direito em geral. Acho que talvez o mais conhecido seja o princípio da legalidade, por exemplo. Mas a gente vai ter outros princípios que vão ser muito particulares de cada ramo do direito. Então, o direito do trabalho, enquanto um ramo autônomo do direito, ele vai ter seus próprios princípios jurídicos que vão nortear toda uma lógica do direito do trabalho. Baseado, como eu falei, pela própria lógica legislativa, um conjunto de normas estabelecidas com relação ao direito do trabalho e um conjunto de valores também, que obviamente não vão estar desatrelados de uma determinada sociedade, um determinado tempo. Então, a gente está falando aqui de um recorte temporal, de tempo e espaço, inclusive. E princípio jurídico do direito do trabalho vai ser esse conjunto de valores e normas e entendimentos relacionados à instituição que vão nortear a aplicação do direito do trabalho. O primeiro princípio que é fundamental para a gente tratar com relação ao direito do trabalho é o princípio da primazia da realidade. Então, a primeira coisa que a gente fala de princípio da primazia da realidade, a gente está falando o quê? O nome completo que costuma se dar, inclusive, é princípio da primazia da realidade sobre as formas jurídicas. Isso quer dizer o quê? Que a realidade, ela prevalece sobre aspectos meramente formais estabelecidos. Para o direito do trabalho, o que vai valer, então, é a realidade. A gente costuma usar, inclusive, uma expressão para o contrato de trabalho, que é o contrato-realidade. Ou seja, não importa tanto como o contrato está redigido para se fazer valer os direitos, mas muito mais como ele se desenrola na prática, como ele se dá na prática. Essa realidade, ou seja, como esse contrato se dá na prática, vai ter uma validade maior do que o que está escrito, que é meramente formal. Então, por exemplo, isso é um exemplo muito concreto que ocorre cotidianamente. Que é a fraude trabalhista para o não reconhecimento do vínculo empregatício. Como é que funciona? A pessoa que é o contratante, que na realidade é o empregador, ela elabora ali um contrato de prestação de serviço dizendo que aquela relação não estabelece vínculo empregatício. Mas se aquela relação tiver todos os elementos do vínculo empregatício, ou seja, se na prática, se na realidade, os 4 principais elementos que constituem uma relação de emprego estiverem presentes, aquilo será considerada uma relação de emprego. Então, vai se afastar a forma e vai se fazer valer a aplicação da realidade. A realidade vai se sobrepor sobre a forma, então a gente está falando efetivamente da primazia da realidade sobre essa forma jurídica que é o contrato. Um outro princípio que também é muito importante, e ele vai ter ali algumas subdivisões, é o princípio da proteção. É o princípio da proteção ao trabalhador, na realidade. Ele parte da seguinte interpretação. A relação de trabalho, a relação de emprego, particularmente, quando a gente fala da relação de emprego, ela não é uma relação de iguais, entre iguais. O empregado e o empregador, eles não estão em pé de igualdade. Há um poder muito maior do empregador, e aí um poder real, inclusive econômico, que faz com que ele seja uma parte muito mais forte no contrato do que o empregado. O empregado, então, será considerado a parte frágil do contrato de trabalho. E esse princípio da proteção vai visar estabelecer alguns aspectos para a proteção dessa parte mais frágil da relação, da parte contratante mais frágil, que é o empregado. Então, esse princípio ele vai ali se subdividir em 3 subprincípios, vamos dizer assim. E o primeiro deles é a aplicação ou prevalência da norma mais favorável ao trabalhador. Então, quando tiver uma dúvida interpretativa sobre qual norma se aplicar ao trabalhador,
eu vou aplicar a que seja mais favorável, não a menos favorável. Essa lógica era uma lógica que era muito sistematicamente aplicada até o que a gente chama de reforma trabalhista de 2017. E por que ela era muito bem aplicada? Porque a gente tinha o pressuposto de que, havendo uma norma mais favorável na lei ao trabalhador, claro, ela se aplicaria com relação a uma norma constitucional, que seria hierarquicamente superior. Mas se ela fosse mais favorável, ela se aplicaria. Se houvesse uma norma infralegal, né, abaixo da CLT, hierarquicamente falando, ou outra lei de natureza trabalhista, ela, se fosse mais favorável ao trabalhador, seria aplicável. Então, a gente está falando de uma norma regulamentar, de uma norma interna do empregador, inclusive numa cláusula prevista no contrato de trabalho. Se ela for mais favorável ao empregado, ela será aplicável. E isso também se aplicava no que a gente chama das normas coletivas, dos acordos e convenções coletivas de trabalho. A convenção coletiva de trabalho era algo mais amplo, que é uma negociação entre o sindicato dos trabalhadores e o sindicato patronal. Ela estabelece ali uma série de normas e ela seria aplicável por ser mais ampla, salvo se o acordo coletivo de trabalho, que é mais restrito, ele é restrito à empresa, a uma determinada empresa, se ele fosse mais favorável. Então a gente tinha toda uma lógica sistêmica no sentido de se aplicar sempre a norma mais favorável ao trabalhador. E isso tem uma quebra após a reforma trabalhista. Por quê? Porque com a reforma trabalhista passa-se a aplicar sempre o acordo coletivo de trabalho à convenção coletiva de trabalho, ou seja, ainda que mais prejudicial ao trabalhador, vai se aplicar o acordo coletivo de trabalho pela lógica que está ali descrita na reforma trabalhista, na CLT. E também a própria reforma trabalhista passou a prever possibilidades de pactuação para pior, ou seja, negociação de alguns direitos trabalhistas estabelecidos tanto na lei quanto na Constituição, em tese, e isso é um pouco mais problemático, mas principalmente na lei, que podem ser revistos por acordos coletivos e, eventualmente, até por acordos individuais em determinados casos. Então, a gente vai falar que esse princípio da aplicação da norma mais favorável, da prevalência da norma mais favorável, ele sofreu uma vulneração, ele foi vulnerado, ele sofreu ali uma inflexão e ele não se aplica mais como ele se aplicava anteriormente. Vai ter uma discussão ainda forte na jurisprudência com relação a isso, na doutrina, nos tribunais em geral, com relação às limitações que a reforma pode ter no seu sentido interpretativo, inclusive a questão da violação ou não ao princípio da proteção, o princípio da aplicação da norma mais favorável ao trabalhador. Mas, considerando os aspectos positivos da reforma no sentido da reforma da letra da lei, né? Quando a gente está falando de direito positivo, no direito positivado, direito escrito na lei, a gente vai tratar dessa forma, porque até então não houve declaração de inconstitucionalidade da lei. Esse princípio da proteção, na verdade, ele passou a ter um pouco de inflexão. Bom, um outro princípio que vai ser também um subprincípio que vai decorrer do princípio da proteção é o princípio da prevalência da condição mais benéfica ao trabalhador. Então, toda vez que eu tiver uma condição de trabalho, né, ele está exposto a uma determinada condição mais ou menos benéfica, eu vou procurar aplicar a condição mais benéfica ao trabalhador e não a menos benéfica ao trabalhador. E, por último, é o princípio interpretativo, que é indúbio pro mísero, indúbio pro operário. A gente pode utilizar as duas terminologias. Nesse caso, o que eu estou falando? Se há dúvida, e a gente está falando aqui de uma dúvida razoável na interpretação que se deve dar a uma determinada norma, qual o sentido daquela norma, a interpretação ela vai ser a que melhor beneficia o trabalhador e não a que pior beneficia o trabalhador. Ou seja, a que menos beneficia o trabalhador, ela é afastada, e a que mais beneficia o trabalhador é que vai ser aplicada. Obviamente, a gente está falando aqui quando tiver uma dúvida interpretativa razoável. A gente não está falando aqui de uma interpretação absurda
e uma outra interpretação razoável. A gente está falando quando duas interpretações possíveis são razoáveis, e isso gera uma dúvida que a gente chama de dúvida razoável, e eu vou aplicar a que mais beneficia o trabalhador.